Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, em que nos reunimos para estudar a Palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã, quanto àquilo que Ele tem da Sua Palavra para nos ensinar, para que nós avancemos em conhecer o nosso Deus e os seus ensinamentos. Pai Celestial, nós oramos a Ti nesta manhã, pedindo que o Senhor esteja conosco durante esse estudo que faremos de temas tão importantes. Pedimos a Tua luz, o Teu esclarecimento, a Tua unção, para que aprendamos mais e mais de Ti. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o tema que nos traz hoje a nossa programação de estudos é um tema bastante polêmico, um tema bastante atual e que com certeza nos fará refletir bastante e pensarmos um pouco sobre nossa relação como igreja, como servos do Senhor nesse mundo, em relação aos assuntos que trataremos. O assunto, na verdade, é aborto e eutanásia. E antes de nós começarmos a falar sobre os assuntos em si, eu gostaria de fundamentar, nosso estudo com a leitura do capítulo 139 do livro de Salmos, Salmo 139, os versículos 13 a 16. Eu estou aqui ao lado com a Bíblia aberta, então os irmãos vão ver que de vez em quando eu olho para a câmera, de vez em quando eu vou ler aqui ao lado. Vamos ler então Salmo 139, versículo 13 a 16, onde diz o seguinte: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Pois bem, esse é o capítulo 139 do livro de Salmos. Lemos do versículo 13 ao versículo 16. E também gostaria de ler com os irmãos lá em 1 Samuel, o capítulo 2 e o versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, nós estamos na oração de Ana, em gratidão ao Senhor, porque depois de passados muitos anos de sofrimento, de tormenta, por não poder engravidar, Ana engravida e faz uma oração ao Senhor. E nessa oração ela diz o seguinte, versículo 6, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Bem, eu vou começar fazendo uma pergunta a você que eu tenho certeza da resposta. Se hoje você for perguntado, e esse tem sido um tema bastante corriqueiro, tanto nas ambiências de debates sociais, como até mesmo nos debates públicos e políticos, sobre a sua opinião sobre o aborto, o que você responderia? Esse tema que vem ganhando os momentos, os espaços de conflito, de embate social, é um tema já de muito conhecido. Muitos anos se fala
sobre a postura, o papel da igreja em defender uma posição com relação ao aborto. E, obviamente, porque a igreja é sempre defensora, quanto mais, da vida humana, nós nos posicionamos de forma contrária ao aborto. Somos contrários à prática do aborto livre, como se defende por aí. Bem, e eu fui buscar qual era o posicionamento da igreja sobre o tema do aborto. Esse assunto é um assunto, como eu disse no início, bastante delicado. E nós temos uma manifestação da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos idos de 2006, em Porto Velho, no concílio, em que a igreja vai se posicionar contrária à liberação do aborto, e também defendendo, que em que pese não sejamos desconhecedores das vicissitudes enfrentadas por mães e por pessoas que buscam essa prática de forma clandestina e acabam muitas vezes mutiladas e com consequências para a sua saúde muito graves. A igreja se posiciona de forma contrária à prática do aborto, defendendo a vida desde o momento da formação do que o próprio texto vai chamar de ovo, que é o momento da fecundação, o momento da união do material genético inserido pelo homem, o espermatozoide, com o óvulo feminino. E desde ali entende-se, a igreja entende, e muitos cientistas também assim defendem que já há razões para a proteção da vida humana. Alguns que defendem ali a vida em potencial, entendem que porque essa vida, em condições normais, ela evoluirá para ser concebida como uma vida humana, como uma forma humana de vida, desde este momento já haveria a necessidade de se garantir a proteção para essa forma que chamariam eles de pré-humana, essa forma substancial de vida humana. Bom, essa discussão ela não é nova, como eu disse, desde muitos anos há esse debate, e o que me traz a reflexão nos dias de hoje é exatamente a proposta de pensarmos sobre isso trazida pela nossa bibliografia, que é pensar o cristão numa sociedade não cristã. Como, de que forma e quais os entendimentos devem ser defendidos pela igreja nesse espaço social em que estamos inseridos. Eu preparei um roteiro para que eu possa segui-lo e vou segui-lo. Defendemos que, como premissa básica cristã, que Deus é o dono e o autor da vida. Lemos isso lá em 1 Samuel. Ele quem dá, ele quem tira. Portanto, defender que qualquer pessoa tenha o poder, a possibilidade de determinar o encerramento da vida é algo que foge à nossa concepção desse domínio pleno que Deus tem sobre a vida, conforme também lemos lá em Salmo 139. Deus predestinando os dias
desde quando nenhum deles havia, né? Vai lá, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Entender que há a possibilidade de o ser humano intervir para impedir a concretização dessa programação divina, né, da determinação de dias quando nenhum deles há, frustra, por certo, a nossa relação de absoluta fé naquilo que Deus organiza e predestina para si e para os homens. Pois bem, essa é uma base, é uma premissa. Acreditamos que Deus é o dono da vida, acreditamos que a vida está nas mãos de Deus, acreditamos que a vida humana merece proteção, né? Por isso também inserido entre os mandamentos está não matarás, para que de fato a preservação da vida humana seja algo que não apenas deriva de uma relação de reconhecimento, né, da autoria da vida no Deus Todo-Poderoso, mas também de uma relação do homem com a vida, do homem com a vida do outro, do respeito pela natural continuidade da vida. Por isso, não interrompa a vida, né? Não matarás não interrompa a vida. Essa é a ordem, o conceito geral instituído para as relações sociais pelo Senhor nosso Deus. Bem, esse tema, como eu lhes disse, é um tema complexo e ele tem abordagens de ordem social e ética, e sob essa perspectiva nós vemos muitas discussões que envolvem a questão da autodeterminação da mulher, a questão das políticas públicas, a questão do encargo que deriva para a mulher a continuidade necessária de uma gravidez indesejada, as questões de ordem social, como a necessidade de cuidado, de amparo, de viabilização financeira da continuidade da vida pós-nascimento. Então, há um movimento muito forte, principalmente capitulado aí pelo movimento feminista, pelas pessoas que defendem, que se agregam à linha de entendimento do movimento feminista, de que a mulher, por ter autogestão sobre o próprio corpo, autonomia, poder de escolha, poder de decisão, autodeterminação, ela também teria a possibilidade de realizar o aborto. Com esse entendimento, não se consagra a autonomia do feto em relação à mãe. Entende-se, na verdade, o feto como uma parte, como algo que, por força da autodeterminação da mãe sobre o seu próprio corpo, ela pode dispor livremente. Nós, como entendemos que desde o momento da nidação, portanto, desde o momento da formação da célula-ovo, há a proteção da vida ali, naquele contexto da vida humana, não entendemos desta forma. Temos uma questão clara também de saúde pública. Enfrentar tema sob essa perspectiva é uma questão que nos coloca reflexivos, né? Porque, de fato, infelizmente, cresce cada vez mais o número de abortos praticados, e a grande maioria deles de forma absolutamente ilegal, clandestina, em espaços impróprios para tal finalidade, sem o devido aparato médico necessário para o pós-cirúrgico ou o pré-cirúrgico. Não se sabe, por exemplo, se todos os exames necessários à realização dessa cirurgia são feitos previamente,
todos nós sabemos que existe aí um processo pré-cirúrgico, em que é feito a avaliação da capacidade do corpo de receber aquela intervenção cirúrgica e se recuperar. Com certeza, estamos falando também de uma questão de ordem religiosa. Entendemos, por meio dos aprendizados da nossa fé cristã, essa relação que Deus tem com a vida e que a vida humana tem com Deus. Bem, e para a gente poder avançar, é importante a gente entender qual é o retrato atual da situação sobre o aborto no nosso país. Porque nós estamos falando disso, estamos falando de como nos relacionarmos com temas ásperos como esse na sociedade em que estamos inseridos. E para isso a gente vai rapidamente se valer de figuras do Código Penal, entendendo que o artigo 124, o artigo 125 e 126 vão capitular formas de criminalização do aborto. O artigo 124 vai falar do aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Portanto, o autoaborto, ou consentir que alguém lhe provoque o aborto. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. A pena de detenção de 1 a 3 anos. O aborto provocado por terceiro está previsto no artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. E o 126 vai dizer provocar aborto com o consentimento da gestante, tanto aí criminalizando não a conduta da paciente que solicita intervenção para a prática do aborto, mas daquele que, mesmo mediante consentimento, pratica o aborto. A reclusão, nesse caso, é de 1 a 4 anos. Bem, nós temos hoje no Brasil 2 possibilidades legais autorizadas para a prática do aborto e uma terceira que foi fruto da construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O aborto é necessário, e esse está previsto lá no artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E 2, se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. O primeiro é chamado de aborto necessário ou aborto misericordioso. O objetivo é salvar a vida da mulher gestante que, diante de uma complicação, é colocada numa situação de conflito entre a sua própria existência e o dar à luz, o prosseguir com uma gravidez. Nesse caso, a legislação brasileira autoriza que o médico pratique o aborto. O aborto fruto de estupro também é um caso que há autorização na legislação brasileira para ser concedido, para ser realizado. Ele é conhecido como aborto humanitário, porque existe uma relação de atenção, uma relação social, de entendimento de que se trata de um sofrimento, da prorrogação de um sofrimento absolutamente injustificável sob a concepção jurídica, se permitir que as mulheres sejam submetidas à permanência da gravidez fruto de uma violência. Se aplicarmos o entendimento da Igreja Mundial, da Igreja Presbiteriana, da Igreja da Fé Cristã, nesses 2 casos, no primeiro caso, nós temos a leitura lá do documento que lhes falei da Igreja Presbiteriana, apontando que sim,
há a possibilidade de consentir-se que a mulher em situação de iminente perda da sua própria vida, nela se pratique o aborto. O segundo caso, não há uma fala clara sobre ele no documento. Mas nós podemos entender que, por ser a igreja uma instituição social e instituída dentro da forma da lei brasileira, não deve haver nenhuma objeção àquilo que está previsto na legislação penal, podendo se discutir, numa perspectiva ética, a possibilidade de o Estado ter alternativas ao aborto, mesmo nos casos de estupro, o que, infelizmente, hoje, pela estrutura social e das políticas públicas organizadas, se o temos de forma muito diminuta e absolutamente incapaz de garantir a possibilidade de a mulher dar continuidade a essa gravidez, acreditando que o Estado poderia assumir as responsabilidades do cuidado com essa criança após o seu nascimento. Então, temos essas duas possibilidades previstas em lei, e a terceira seria o caso do aborto do feto anencéfalo, feto que é desenvolvido sem o cérebro, sem a formação cerebral, que foi também, que é fruto de uma decisão do STF, gerando uma jurisprudência, um entendimento aí bastante difundido na ambiência jurídica, de que o feto anencéfalo pode sim ser abortado sem que isso gere uma repercussão penal. Como disse para vocês, o tema é espinhoso, o tema é particularmente muito complicado. Primeiro porque nós vivemos numa sociedade dinâmica, e nessa sociedade dinâmica os diferentes motivos, as diferentes questões são trazidas de forma recorrente e apontadas e colocadas para a igreja. Bem, uma polêmica que é trazida é o início da vida que merece ser protegida. Quando começa a vida que merece a proteção? E por isso a gente definir isso no momento da nidação, no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quer dizer, no momento da união de substâncias genéticas masculinas e femininas, nos traz uma série de problemas, nos traz problemas relacionados, por exemplo, à questão da reprodução assistida, que é um tema também igualmente polêmico, mas que é absolutamente já praticado na ambiência das igrejas. Não vemos com muita dificuldade que as mulheres e os homens, os casais, possam lançar a mão de mecanismos de assistência para a reprodução quando estiverem diante da sua necessidade. Só que as práticas de reprodução assistida envolvem, dentre outras, a formação de vários embriões, e muitos deles não chegam ao desenvolvimento pós-nidação. Eles morrem. Porque são feitos, porque essa fecundação ela é feita de forma artificial, ela é feita em laboratório, in vitro, como se diz, fecundação in vitro, FIV. Bem, tem também aí uma questão sobre os métodos contraceptivos, a famosa situação da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte tem como objetivo principal impedir que... A pílula do dia seguinte, eu estou falando nidação, e a nidação é o momento em que o óvulo entra no útero, o momento em que a vida é defendida sob a perspectiva da igreja, é o momento em que há a fecundação. Então, a fecundação ela se dá nas trompas uterinas de forma natural.
Os óvulos saem do ovário, vão para as trompas e vem o espermatozoide, e ali ocorre a fecundação. Os dois se misturam. E depois ele desce até a parede do útero, e quando ele desce até a parede do útero, ele entra na parede do útero, ele se encaixa na parede do útero, e ali passa a ser desenvolvida a vida. Bom, essa passagem, esse encaixe do óvulo fecundado na parede do útero é que chama nidação. A correção ela é importante porque eu posso ter usado em algum momento o termo nidação equivocadamente. No momento em que nós entendemos que a proteção da vida, nós enquanto igreja, é desde a formação da célula ovo, portanto desde a fecundação do óvulo. E é exatamente sobre isso que eu estou dizendo. A fecundação ela ocorre de forma artificial no momento em que vários óvulos são fecundados artificialmente para dar aso à possibilidade de, se uma tentativa não der certo, você não precisar mobilizar toda uma sistemática que custa bastante dinheiro de reprodução assistida para viabilizar a fecundação de mais um óvulo. Por isso que a fecundação assistida ela se dá exatamente no ambiente in vitro e artificial, com vistas a que posteriormente, dias depois, de 3 a 5 dias depois da fecundação, o óvulo seja, portanto, inserido no útero materno, no útero onde ele será desenvolvido. Bem, os métodos contraceptivos. A pílula do dia seguinte é uma forma de método contraceptivo autorizada pelo Sistema Único de Saúde que impede que a célula fecundada ingresse no útero. E isso é, a partir desse entendimento, com certeza uma forma de contrária aí à posição que a igreja defende. A questão dos abortos clandestinos, nós tratamos disso, a dificuldade de se ter políticas públicas de assistência à mãe grávida e também à mãe e a criança após o nascimento, e a cultura e a realidade social do nosso país, que é um tema que deve ser também avaliado nesse contexto. Bom, feitas todas essas considerações, nós, enquanto igreja, somos defensores da vida, e da vida liberta dos pesos e das dificuldades que são impostas por fardos psicológicos, psiquiátricos, por vezes, derivados de todas as fontes. O Senhor nosso Deus, Ele defende uma vida abundante na sua presença. Nós, como igreja, também o defendemos. Portanto, somos defensores da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós formos nos posicionarmos de forma contrária à vida, estaremos nos posicionando de forma contrária a Jesus. Um outro assunto muito caro para o nosso debate é a questão da eutanásia. A eutanásia, ela consiste na prática de você antecipar a morte de forma autorizada. Quer dizer, alguém autoriza antecipadamente a morte sua mesma, ou enfim, a família, por vezes, de alguém que está em extrema situação de debilidade e sofrimento. É uma prática que, por ser voltada a impedir o sofrimento, se mistura com um sentimento de misericórdia, mas que, por outro lado, é também combatida pelos defensores da nossa fé, uma vez que nós entendemos que só Deus tira a vida. Então não seria dado ao homem essa possibilidade. Bem, é um tema também complexo, porque por vezes a prorrogação da vida, ela acaba se tornando uma prorrogação de um sofrimento
sob a perspectiva médica, injustificável, porque os cenários médicos progridem para quadros irreversíveis e esses quadros, portanto, prolongam uma situação de sofrimento. Bem, nós entendemos que não é dado ao homem decidir sobre a vida do outro. Diferenciamos, e é importante diferenciar no Brasil, a eutanásia da ortanásia. Eutanásia seria exatamente essa intervenção com vistas a aliviar, com vistas a reduzir o sofrimento, e a ortonásia seria a omissão médica no sentido de usar técnicas de prorrogação injustificada da vida. Nem a eutanásia nem a ortonásia têm previsão legal, elas não são figuras previstas no ordenamento jurídico, não são tratadas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, hoje, a eutanásia ela é entendida como proibida, baseada no próprio crime de homicídio, nos entendimentos sobre a aplicação do crime de homicídio. Mas a ortonásia, que seria a concepção médica científica clara da desnecessidade de utilização de métodos de prorrogação da vida de forma injustificada, ela é entendida como algo lícito que pode ser realizado. Bem, meus irmãos, a vida é um mistério. Nós sabemos e entendemos a possibilidade de que no curso da vida há uma série de modificações e Deus é o Senhor dela e as coisas vão sendo modificadas, a ciência avança, há a possibilidade de descoberta de novos tratamentos, enfim, gerando a crença e a expectativa de que realmente apenas quando o Senhor quiser e chegar o momento da sua determinação é que as pessoas morrem. A nossa bibliografia, o livro de John Stott, Cristão em uma Sociedade Não Cristã, ele vai apontar que, primeiro, a gente não tem essa autonomia de deliberar sobre a própria vida e muito mais sobre a vida do outro. A Bíblia ela condena, evidentemente, o estímulo de morte, seja da pessoa para si mesmo, um caso do suicídio, seja da morte do outro. E, portanto, nós não teríamos aí essa liberdade de autodefinição ou de definição ou de deliberação sobre a morte. E não temos porque entendemos que, ao invés de autonomia, nós temos uma dependência de Deus. A nossa relação com Deus, a relação da nossa vida com Deus é uma relação de dependência. E, para além disso, nós também devemos ter um sentimento de gratidão, porque a nossa vida é algo tão importante que, primeiro, foi criada por Deus, segundo, é por Ele mantida, mas, em terceiro lugar, Ele enviou a Seu Filho para resgatar a nossa existência da morte eterna. Portanto, nada mais evidente no projeto divino do que a proposta de vida. E abrir mão disso seria uma relação de ingratidão. Eu vou terminar essa reflexão, então, portanto, fazendo uma síntese, falamos do aborto, e uma coisa que talvez eu não tenha falado é que o conceito de aborto é aquele que visa não necessariamente apenas a antecipação do parto, mas visa a morte do embrião. Então, a intervenção que visa a morte do embrião que é concebida como aborto. E em relação ao aborto, a Igreja e a nossa fé não podem alinhar-se com entendimentos que sejam favoráveis à possibilidade de o homem, a mulher, a
pessoa determinar a possibilidade ou não do início da vida. O início da vida está nas mãos de Deus. É Ele quem o determina. E por isso nós defendemos uma bandeira em favor da vida, em favor da propagação de informações para que as pessoas possam não lançar mão dessa tão violenta forma de combate à vida que se dá por meio do aborto. E em relação à eutanásia, o alinhamento que nos é possível é o entendimento de que vida e morte estão nas mãos de Deus e que nós não concordamos com a possibilidade de autodeterminação ou de determinação de terceiros sobre a vida humana. A vida humana é uma dádiva divina, por Ele mantida, por Ele dada e no momento certo, por Ele tirada. Dessa forma, nós reconhecemos que a vida ela tem uma relação de absoluta dependência com Deus. E é neste sentido que o apóstolo Paulo nos traz lá em Atos 17, no versículo 28, o entendimento de que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Dos vossos poetas, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Por ele fomos gerados, a vida é dele. Por isso, essa relação de absoluto entrelace entre a vida e o projeto de Deus, que é um projeto de vida, nos impede de intervir e de determinar momentos, tempos, início, encerramento da vida. Isso é de Deus. Está no escopo de coisas que Ele tem o controle. E é por isso que nós reconhecemos este senhorio e nos posicionamos de forma contrária ao aborto e também à eutanásia. Vamos orar e pedir ao Senhor que esclareça em nossas mentes e corações como entender esses dois conceitos e que comportamento devemos ter como igreja para nos posicionarmos neste mundo que estamos inseridos. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse estudo breve da Tua Palavra, pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que a Tua mão nos oriente a direção certa de seguirmos a caminhada, pregando o Evangelho de luz, de misericórdia, de libertação e de vida, nesse mundo que cada vez mais se enegrece com nuvens de informação que buscam desconstituir o projeto de Deus para a humanidade. Nós, como defensores do projeto de Deus, estamos aqui inseridos, Senhor, para propagar a Tua verdade e defendê-la. E é por isso que nós lhe pedimos que o Senhor esteja conosco, nos incentivando e também clareando as nossas mentes, para que a palavra que venha da nossa boca seja uma palavra de bênção e uma palavra de vida. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e uma semana abençoada a todos os irmãos.